Amém, queridos? Abra sua Bíblia no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar por você. A palavra diz que ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. A Bíblia fala quem primeiro deu a ele para que venha a ser retribuído. Amém? Quando ele chama, queridos, ele capacita. Quando ele chama, ele capacita. Ele designa, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui. Nós estamos reunidos em teu nome. Amém, queremos te louvar nesta noite, exaltar o teu santo nome, Aleluia. Porque nós cremos, Senhor, no Evangelho. Nós cremos, Senhor, nas boas novas. Nós cremos, Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo nos perdoou, morrendo pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, pelo teu evangelho que foi chegado a nós, pela tua salvação, Senhor, que foi dada a nós, Senhor, algo que não dependeu de nós, mas dependeu de ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar e avançar no teu reino. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus com duas canções, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o... Aleluia. Nos rendemos ao Deus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém, Senhor. Nós consagramos o nosso ser a ti, Senhor. Nós consagramos a nossa vida a ti, Senhor, porque nós queremos viver o Evangelho de fato e de verdade, Senhor. Queremos viver o Evangelho como as Sagradas Escrituras ensinam, Senhor. No nome de Jesus, amém. Ó profundidade das riquezas, a sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? Que eu tenho para te oferecer? Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti
Sem ti eu nada posso fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, 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 tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu nome, Pai. Glória a Deus, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Aleluias. Glória a Deus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Amém, queridos? A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3:5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A sua suficiência vem de Deus, amém? A nossa suficiência vem de Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Estão me ouvindo bem aí? Filipenses. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu vou ler de novo.
para que fique no seu coração. Filipenses 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu quero só passar de maneira rápida sobre esse livro de Filipenses, de que esse livro ele é recheado de alegria, ele é recheado de gratidão por parte de Paulo. Só que o tema principal também dessa mensagem não é somente a alegria, mas que Paulo diz assim: antes vos entreguei o que também vos recebi, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse é o credo apostólico. Esse é o credo apostólico. O cristão, ele tem como base isso, de que Cristo morreu. Então, a gente parte do Evangelho a partir dessa primícia, de que quando o Senhor nos convoca, ele nos convoca para uma missão. Se eu fui alcançado, se eu fui regenerado, eu sou uma nova criatura. Eu estava conversando com um irmão da igreja a respeito disso, de que nós temos, chamando a igreja de Filipos, uma igreja que ajudou muito ele na sua jornada para a propagação do evangelho. Se você for ler mais 2 vezes, contribuiu para a propagação do evangelho, para o ministério que Paulo estava inserido. 9, em que fala que Jesus, convocando os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios. Olha que coisa fantástica. O Senhor, quando nos convoca através do Evangelho, das boas novas, ele nos convoca para nos dar poder, capacitação e autoridade sobre os demônios. Sabe por quê? Porque a gente vai viver no mundo espiritual. A gente vive no mundo espiritual aqui nessa terra. Martinho Lutero, ele falou certa vez que se nós víssemos as flechas, os dardos, as facas no mundo espiritual, e essa luta é diária. Essa luta é diária. Tanto é que ele fala assim: para que ou indo ver-vos ou estando, você como igreja, eu como igreja, precisamos viver isso. Estar em um só espírito, a mesma unidade de fé, comungar da mesma fé. Então Paulo fala isso. A igreja, ela avança quando ela está junta. A igreja avança quando ela está em unidade de fé, quando ela está em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aí o que eu falei anteriormente, de que a vida cristã é uma luta, e que às vezes uns caminham 3, 4, 5, 10, 15 passos e retrocede, e outros continuam avançando, ainda que devagar, mas estão perseverando. Então, queridos, eu senti de Deus de iniciar com essa fala de Paulo, de que nós lutamos juntos pela fé evangélica. Nós temos que estar unidos em uma só fé. E aí, em cima dessa parte, eu quero falar sobre um homem que acompanhou Paulo nas suas missões. O nome desse homem se chama João Marcos. A Bíblia fala de 3 grandes viagens missionárias que Paulo realizou. E ele iniciou essas viagens com 3 pessoas apenas. Ou seja, o que quer dizer com isso? Que quantidade não significa qualidade. Que quantidade não significa que você vai chegar ao objetivo, porque você tem 10, 20 pessoas ao seu lado. Paulo começou o ministério com 3 pessoas. Ele, Barnabé e João Marcos. O homem que eu quero falar nesta noite para você é sobre João Marcos. A Bíblia fala que João Marcos, ele era filho de Maria, na Bíblia, e que existia uma igreja em Jerusalém que funcionava na casa de João Marcos. Amém?
funcionava uma igreja na casa de João Marcos. E João Marcos, ele era filho de Maria. Eu quero contar uma história rapidamente, que está lá em Atos 12, 3. Atos. Queridos, eu queria que você pegasse um lápis, ou uma caneta e um papel, que você anotasse, porque eu vou falar alguns versículos aqui, só que eu não vou abrir a Bíblia o tempo todo, tá? Senão vai demorar muito. Eu já estou com ela praticamente aberta aqui, então que você anotasse para você ler depois. Amém? Está lá em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Ou seja, essa história aqui é de Pedro, que havia orado a Deus, a igreja estava orando por Pedro, Pedro estava preso por causa de Herodes, e o anjo entrou na cela e tirou Pedro, e levou Pedro lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, a fala inicial, mais ou menos o que fala de Marcos é isso. Só que, lá em Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, você vai ver que quando Jesus foi preso, a Bíblia fala que tinha um jovem que seguia Jesus no momento. E ele estava coberto unicamente com um lençol. E aí, quando os homens lançaram a mão nele, ele largou o lençol e fugiu. Esse homem que largou o lençol e fugiu é Marcos, é João Marcos. Então você percebe que João Marcos, ele estava no início do ministério com Cristo, ele estava no início do ministério com Paulo, só que no meio do caminho, João Marcos retorna. Por que que eu li esse versículo 12 para você aqui? Eu vou ler o 13. Quando bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. O que que eu estou querendo mostrar para você aqui nesta noite? Que a família de João Marcos era uma família bem de vida, não era uma família pobre, porque tinha uma criada chamada Rode. Essa criada foi abrir a porta para ver quem estava chamando e viram que era Pedro. Então, Marcos era uma pessoa que tinha casa, era uma pessoa que era bem de vida, vamos dizer assim. Porque não é qualquer um que tem uma criada. Até hoje, nos dias de hoje, se você parar para ver, não é qualquer um que tem empregada em casa, que tem mulher que trabalha em casa, diarista, não é qualquer um. Devido ao quê? Devido à condição. E já naquela época eles tinham, a mãe de João Marcos tinha uma criada. Tá, pastor, mas o que isso quer dizer? Você vai entender lá na frente. E João Marcos, o que significa, pastor, João Marcos? João é um nome só, João Marcos. João é do hebraico e Marcos é do romano. João Marcos era primo de Barnabé. Você vai ver em Colossenses 4:10, de que ele era primo de Barnabé. Então ele começa uma viagem missionária com Paulo e Barnabé, só que ele retorna no meio do caminho para Jerusalém. Lá no capítulo 15, versículo 18, você vai ver que Barnabé queria levar João Marcos de novo para as viagens missionárias. E aí Paulo, ele não achava justo. Por que ele não achava justo? Porque Barnabé já havia deixado eles na mão na primeira viagem, lá em Panfilha. Então, por isso que Paulo não queria. Aí houve aquela discordância entre Paulo e Barnabé. Barnabé, por ser primo de João Marcos, pegou João Marcos, puxou ele de lado e foi para outro lado, e Paulo e Silas foi fazer a obra missionária para o outro lado. Então, ou seja, João Marcos havia desistido. João Marcos havia desistido de fazer a obra. Por quê? Eu não sei. Havia medo nele. Porque imagine naquela época as pessoas seguir Paulo, um homem judeu que estava sendo caçado pelos judeus e pelo Império Romano. Então, assim, eu quero levantar com vocês algumas possibilidades que fez com que João Paulo retornasse a Jerusalém. Às vezes pode ter sido a falta de experiência com Deus, ou de sua conversão, a falta de convicção do seu chamado. Sabe, querida, às vezes nós somos chamados e a gente não tem a convicção do chamado.
a gente não entende para que nós fomos chamados. Lembra quando eu citei Lucas 9? Lucas 9 fala que quando Jesus convocou os 12, a Bíblia fala que ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Ele deu poder e autoridade sobre um demônio, sobre alguns. Ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Às vezes a gente está inserido numa igreja que às vezes a gente não sabe nem qual é o chamado de Deus para nós. Porque a gente às vezes está ali na emoção, na associação, no bem-estar, porque essa igreja é legal, o pastor é bacana, então eu venho todo domingo aqui, louvar a Deus, ajudo um pouco a igreja aqui, depois vou para casa, mas não entende o chamado. E eu quero falar para você nesta noite que Cristo ele chama, só que ele não deixa faltar. Ele não deixa faltar. Tanto é que eu li no domingo passado, em Lucas 22:35, que Jesus pergunta para os discípulos, quando vos enviei, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Por que Jesus está falando isso? Jesus não tinha moradia, Jesus não tinha casa. Então, onde ele ia anunciar o Evangelho, as pessoas que o recebiam agiam da hospitalidade para receber Jesus. Do mesmo modo foi com os discípulos. O que eu quero falar para você, como igreja, para você que está me assistindo é, não tem promessa de riqueza. Tem promessa de humildade, que é o fruto do Espírito. Não tem promessa de que quando você entrar na igreja, de que a sua vida vai melhorar, os seus negócios vão se abrir. Não tem promessa. A Bíblia só fala uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não quero te apresentar o evangelho de que você vai ser rico, que a sua vida vai mudar totalmente. Eu quero te apresentar um evangelho aqui de que você tem que seguir a Jesus. Um evangelho aqui de que se você quer seguir a Jesus, você tem que fazer 3 coisas. Negar a si mesmo, tomar a tua cruz e segui-lo. É esse o evangelho que eu quero passar para você, como igreja, como visitante, porque é esse o evangelho que Cristo passou. E aí, às vezes, João Marcos pode ter retornado, por quê? Porque ele tinha casa, ele tinha estrutura. Imagina o que é um homem apresentar um evangelho numa cidade que ele nem conhece, as pessoas zombarem, e aí ter que apresentar o evangelho em outro lugar, as pessoas zombam, e de repente, no final da noite, Deus abre uma porta, a pessoa recebe o evangelho, e entra na casa, e é hospitaleiro para com os enviados de Deus. Não é qualquer um que quer servir a Deus dessa maneira. Porque às vezes não acredita. Retornou porque não tinha sido convertido ainda. Ou porque tinha medo, queria voltar para casa, se sentia sozinho. Tinha uma vida boa em casa, porque na casa dele tinha uma criada chamada Rode, está escrito na Bíblia. Atos 12:13. Então ele volta para casa e depois não é mais falado. Não é mais falado sobre ele. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus nos leva a voltar ao lugar dos nossos fracassos e nos ordena a começar tudo outra vez. Vou repetir. Deus por elas e falo, Deus, mas tem quanto tempo que ela ou ele conhece o teu evangelho e é sempre desse jeito, Senhor. Continua a mesma vida. A mesma vida. E sabe, queridos, através dessa pela fé evangélica. O nosso papel não é o papel de julgar quem está lento, não é o papel de julgar quem errou, e que Paulo já estava com a cabeça cheia, né? Até porque as pessoas iam se convertendo e os judeus falavam que nós que somos espirituais, a capacitação vem de Deus. E aí Paulo continuou propagando o evangelho. Continua 1, versículo 24, Paulo cita João Marcos como cooperador. Em Colossenses 4:10, Paulo cita também João Marcos como cooperador do reino. Agora, o que mais me impressiona, sabe o que é, querido? É que, além de cooperador, eu vou ler aqui Colossenses 4:10.
Além de cooperador, João Marcos serviu para Paulo como consolo, como alívio. Você acredita nisso? Um apóstolo que rejeitou o homem porque o homem o havia abandonado, mas que queria voltar e fazer a obra de novo, rejeitou. E depois Paulo cita em Colossenses 4,10 o seguinte: saudavos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Olha que interessante, que coisa linda. Paulo agora muda a fala em relação a João Marcos. Fala que João Marcos tem sido cooperador com ele no reino de Deus, na propagação do evangelho. E mais, fala que eles, assim como Justo, Barnabé e João Marcos, eles têm sido o meu lenitivo. Passou o que é lenitivo? O meu alívio, o meu consolo. Que coisa linda, queridos, que Deus faz na vida do homem quando ele é alcançado por Deus e entende o real sentido do evangelho. Sabe, existe uma coisa que é dada somente por Deus. É uma doutrina monergista, que é a salvação, que é a graça de Deus, que são os dons espirituais. É dado pelo Espírito, tanto é que é o fruto do Espírito. Não é o fruto do João, humildade. Não é o fruto do Rafael, mansidão. É o fruto do Espírito. Então é o Espírito que nos dá esse fruto. Só que Deus, querido, eu vejo que Deus ele dá conforme a necessidade. Eu citei mais cedo um versículo de 2 Coríntios 3:5, que diz, não que por nós mesmos, não, engano agora, esqueci, Romanos 12:3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Quem reparte essa medida de fé? É Deus. E ele reparte de que maneira? Conforme a necessidade. Se eu ficar focado nas minhas coisas pessoais, se eu ficar focado na esperança desse mundo, eu vou me tornar um dos homens mais infelizes do mundo, conforme disse Paulo. Se a minha esperança estiver voltada somente a esta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Como é que Deus vai derramar se não buscamos? Como é que Deus vai derramar se eu não examino as Escrituras? A Bíblia fala em João 5,39, examinai, pois, as Escrituras, porque julgais haver nela a vida eterna. Julgais haver nela a vida eterna. É na palavra de Deus que eu começo a ver o chamado de Deus. Veja, hoje ela está deficiente, sabe por quê? Porque ela quer adorar a Deus e adorar as coisas do mundo. E a Bíblia fala, não podeis servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar outro, ou de se agradar de um e se desagradará de outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não dá para eu servir a Deus e a prática de pecado. Pecar todo mundo peca, mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática de pecado. Porque o que vive nele é uma divina semente, uma semente incorruptível. Eu quero que você reflita em cima disso, de que os dons vêm de Deus, os dons vêm de Deus, mas a gente precisa se mover. Existe uma doutrina chamada sinergismo, que é a ação de duas pessoas. É uma ação de duas pessoas. A gente precisa fazer a nossa parte. E com certeza Deus ele vai agir em nosso favor. Deus vai mudar o nosso pensamento. Se nós temos a mente de Cristo, se nós fomos revertidos, fomos regenerados para ser conforme a imagem de Cristo, a gente deve andar de modo digno do Evangelho de Cristo.
Não dá para eu falar que eu sou crente e as minhas atitudes não comprovam isso. Queridos, sabe o que Deus fez na vida desse homem? Olha que lindo, eu fui impactado hoje. O primeiro evangelho. João Marcos nada mais é do que Marcos, o homem que escreveu o livro de Marcos. E às vezes você pode estar, ué, pastor, normal, normal. O primeiro homem a falar da vida de Jesus, o primeiro homem a falar do ministério de Jesus, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Esse homem foi um homem iluminado por Deus para escrever esse ministério. Olha o que Deus faz na vida de um homem que o abandona no meio do caminho por medo. E às vezes faz parte, queridos. Às vezes faz parte da gente retroceder, da gente ficar com medo e querer voltar. Mas eu não posso deixar de olhar para Cristo. Porque quando eu olho para trás, eu não consigo olhar para frente. A Bíblia fala, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Você entendeu essa palavra? Essa palavra falou com você de que existia um homem que depois ele foi chamado por Pedro de filho. Pedro trata ele como filho. Olha que coisa linda. Você vai ver lá em Pedro, se eu não me engano, capítulo 5, eu tinha escrevido em outra folha, não está mais aqui. Pedro trata ele como filho, querido. Paulo fala que ele é o lenitivo de Paulo, o alívio de Paulo, o consolo. Paulo que o havia rejeitado. Quero falar uma coisa para você, às vezes as pessoas te rejeitam, mas saiba de uma coisa, Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. E o Senhor quer te levar a lugares altos. O Senhor quer te levar a lugar de honra. Mas honra dentro do propósito dele, não do seu. Amém. O que eu quero que você entenda é, o seu sonho vem da parte de Deus? Porque um sonho que tende a prejudicar pessoas não é da parte de Deus. Porque o amor não há mal no amor. A Bíblia fala isso lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 12. O amor, não há maldade no amor. Como que eu amo? E através das minhas atitudes egoístas, eu quero ir atrás dos meus sonhos, machucando as pessoas que eu amo. Analisa a sua vida. Analisa, peça direção a Deus. A Bíblia fala o seguinte, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Nós precisamos buscar o fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que tem que ser prioridade na nossa vida não é o nosso sonho pessoal. O que tem que ser prioridade na nossa vida é buscar o fruto do Espírito, é estar inserido como igreja em uma unidade de fé, professando a mesma fé evangélica. Sabe por que muitas pessoas caem? Porque estão longe. Porque estão longe, porque não conseguem falar, não conseguem pedir ajuda. Eu acredito aqui que se João Marcos tivesse falado para Barnabé e Paulo, ó, tô cansado, tô com medo. Medo de quê? Olha, tá todo mundo caçando Paulo aí. Tinha que ser corajoso mesmo, querido. Para andar com Paulo tinha que ser corajoso. Porque os judeus queriam matá-lo, os romanos queriam matá-lo, todo mundo queria matar Paulo. Tinha que ser corajoso. Mas faltou alguém ali para dar uma palavra de fé. E às vezes perdemos o favor de Deus porque nos isolamos. É o mal do ser humano. O diabo, o nome do grego, diabo significa difamador. O diabo ele vem para difamar, para falar que Deus não está te vendo, que Deus não te escuta, fazendo com que a gente se isole. Mas a palavra de Deus diz que quando Cristo nos convocou, ele nos deu poder e autoridade sobre todos os demônios, inclusive para resistir o diabo.
Eu quero te falar nesta noite que o amor de Deus, ele é maior do que qualquer coisa. E que se lançar a Deus, pode ter certeza que o diabo não toca. Temos medo de nos voltar a Deus com medo de perder no negócio. Com medo de não ser bem-sucedido nos negócios. Ou às vezes porque, eu vou me lançar e aquele pecado que eu não larguei, que eu não abandonei, como é que faz? Aí nem se lança e fica lá no pecado. Queridos, o Senhor está te chamando para viver o verdadeiro evangelho. Viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo traz paz. O evangelho de Cristo traz alegria nas tribulações. O evangelho de Cristo traz amor. Traz longanimidade. O evangelho de Cristo traz bondade. Eu tenho que desfocar de mim primeiro. Se eu quero seguir a Cristo, o meu sonho não vem em primeiro lugar, queridos. O que vem em primeiro lugar é o sonho de Deus para minha vida. E às vezes eu confundo o meu sonho com o sonho de Deus. Porque às vezes eu sou carnal. Porque às vezes eu raciocino de maneira carnal e não espiritual. Olha o que Deus fez na vida de João Marcos. Um homem que retrocedeu, mas que foi honrado por Deus e escreveu o primeiro evangelho. Foi o homem que teve a honra de narrar a vida de Cristo, o ministério de Cristo. Amém? Eu quero que você curva sua cabeça, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pela tua palavra. Eu te louvo pela tua palavra, que ela é poderosa e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e o propósito do coração. A tua palavra, ela vem nos traspassar, Senhor. A tua palavra, Senhor, vem quebrar o pecado. A tua palavra, Senhor, vem destruir a nossa satisfação própria. A tua palavra, quando nós lemos, ela é eficaz para isso. Para destruir o nosso desejo próprio. Para destruir o nosso eu. Porque quem tem que vir primeiro é o Senhor. É a tua vontade, Senhor. Senhor, nós fomos designados com uma missão de propagar o teu evangelho, uma missão, Senhor, de libertar as pessoas do império das trevas e transportar para o reino do Filho do teu amor, conforme o Senhor fez conosco. Nos fortalece, Senhor, e tira as escamas dos nossos olhos, para que não venhamos ser levados por nenhum vento de doutrina, Senhor. Porque é muito bonito, Senhor, ouvir a tua palavra quando ela conforta. Mas o carnal, Senhor, quando ele ouve a tua palavra que confronta, ele vai se retirar, Senhor. O carnal, ele vai se retirar, Senhor. Mas o espiritual, Senhor, ele recebe a palavra que consola e a palavra que confronta. Porque não dá para viver a mesma vida, Senhor. Não dá, Senhor, para cair no mesmo buraco, não dá para chorar o mesmo choro. Não dá, Senhor. Nós queremos avançar no teu evangelho, porque foi para isso que nós fomos chamados, para anunciar as boas novas, Senhor. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. E faça prevalecer em nós, Senhor, a sua natureza divina em nós. Faça prevalecer em nós, Senhor, o amor, a alegria, a paz. Porque é disso que precisamos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tira os nossos olhos, Senhor, das coisas materiais desse mundo. Do foco, Senhor. A questão está no foco. Olhai as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Não que eu vá abandonar, Senhor, a minha profissão. Claro que não. Mas que o meu foco está em Deus. Meu foco não está na minha vida profissional. O meu foco está em Deus. Ele vem em primeiro lugar da minha vida. Muitas vezes, Senhor, não conseguimos viver o teu evangelho. Porque não conseguimos praticar, Senhor. Não conseguimos nem sequer te honrar, Senhor. E queremos viver o teu evangelho, queremos viver as bênçãos. Mas a tua palavra, Senhor, ela está inserida em várias leis. Leis de misericórdia, lei do perdão, lei da semeadura e da colheita.
A tua palavra diz lá em Gálatas 6:7, de Deus não se zombe. O que o homem semear, isso também ceifará. A tua palavra diz, Senhor, no Evangelho, Senhor, de Mateus 6,14, se perdoardes as ofensas dos homens, vosso Pai também perdoará as vossas ofensas. Contudo, se não perdoardes as ofensas dos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, se eu fui chamado para o Evangelho, Senhor, eu não tenho o direito de ficar irado. Eu não tenho direito de guardar mágoa, Senhor. A tua palavra diz que o teu filho Jesus Cristo, ele foi ultrajado, mas não revidou o ultraje. Ele foi ofendido, mas ele não revidou a ofensa. Assim como Paulo foi preso injustamente por ter repreendido um espírito de adivinhação numa menina, lá em Atos 16, foi colocado numa praça em público e açoitado. Paulo não reclamou naquele momento, Senhor. Ficou preso, e a tua palavra diz em Atos 16:25, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu tenho que agradecer a tudo que acontece na minha vida, mas eu tenho que me colocar numa posição de uma pessoa que ora. Eu tenho que orar, porque as circunstâncias, porque a oração muda a circunstância, a oração muda história. Orar é falar com Deus, orar é me relacionar com Ele. A tua palavra fala de outra lei, Senhor, a lei da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, Mateus 5:7, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia não está só em dar um dinheiro para quem precisa, não, Senhor, para um mendigo que está na rua, não. Isso ameniza o peso da nossa consciência. A misericórdia está, Senhor, em receber as coisas de Deus e dar graça em tudo. Em receber tudo que vem em nossa vida e dar graças a Deus, seja pouco ou seja muito. Porque quem é grato a Deus, vive do favor de Deus diariamente. Nos ensina, Senhor, a aplicar essas leis na nossa vida, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te amar sobre todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a não desistir do teu evangelho. Porque da mesma maneira, Senhor, que João Marcos foi rejeitado pelo apóstolo Paulo, Senhor, ele não foi rejeitado por Deus. O Senhor continuou a obra nele. Conforme a tua palavra que diz, em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Receba essa palavra no teu coração. Examine as Escrituras. Amém? Eu quero, já terminando, eu quero falar uma coisa que eu havia conversado com um irmão da igreja, sobre uma igreja que ouvia as palavras de Paulo e eles iam examinar nas Escrituras. Olha que coisa linda. Eu vou ler aqui para você. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Queridos, quando eu falo que está na palavra. E a sua obrigação, a pessoa que vive o evangelho, é examinar o que um líder está falando. Consegue compreender? Glória a Deus. Isso é viver de modo digno o evangelho também. É você ouvir a palavra e examinar a palavra. Não acreditar em qualquer coisa. Não ser levado por qualquer vento de doutrina. O povo perece porque falta conhecimento. Domingo às 18 horas, nós nos encontramos aqui, amém? A intenção minha é propagar o evangelho, querido. A intenção minha é fazer com que a gente avance em direção ao reino de Deus. É que a gente propague o evangelho da palavra. É que a gente seja conhecido pelo amor. Cristo certa vez chegou para os discípulos e disse: novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei.
A base da igreja é a fé e amor, queridos. Nós temos que estar inserido nisso para a gente avançar, para que as pessoas venham ser alcançadas, amém? Deus te abençoe, um grande abraço, bom descanso a todos, amém? Se você tiver a oportunidade de divulgar esse vídeo, divulgue para quem você gosta, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, amém? Deus é capaz de transformar uma pessoa. Deus te abençoe, um abraço. Até domingo. Fica com Deus. Ok? Aqui, tem certeza que pretende terminar?